E aí, internet, antes de começar esse vídeo, eu acho que é de bom tom eu avisar que, na verdade, tudo que acontece nesse vídeo se trata de coincidências. Mas essas coincidências realmente existiram e fazem a gente pensar. Acredite ou não, isso aconteceu. Principalmente nas partes onde eu vou falar de fatos históricos, como os julgamentos de Nuremberg no final da Segunda Guerra Mundial, e também sobre o vazamento de projetos secretos de documentos confidenciais dos Estados Unidos. Belezinha? No final do vídeo eu volto com o que eu achei de tudo isso. Bom vídeo. Em 2013, o governo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, coloca à venda uma pequena ilha a 140 quilômetros da costa. Mas, por incrível que pareça, não apareceu nenhum comprador. Talvez você esteja pensando que o que assustou os compradores seja o valor dessa ilha. Mas eu devo dizer que não, senhoras e senhores. O que assusta as pessoas nesse lugar é a história que ele possui, que é bem bizarra. No verão de 2008, em uma movimentada estação de férias ao norte da ilha de Montauk, no estado de Nova York, uma mulher de 26 anos, junto com alguns amigos, encontrou uma criatura que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Diferente de qualquer ser vivo, essa criatura contrariava qualquer lei da natureza e até hoje ela nunca foi identificada de fato. Nas semanas seguintes, a mídia e criptozoólogos examinaram fotos e propuseram teorias que passavam do simples ao inimaginável. Mas para os moradores da cidade de Long Island, a resposta estava muito mais próxima. 140 quilômetros de distância de Long Island e não muito longe de Montauk, se encontra a Ilha de Plum. E dentro dessa ilha, o ultra secreto Centro para Pesquisa de Doenças Animais, que carrega há anos um histórico assombroso de experiências genéticas e biológicas bizarras. Todas as histórias que eu encontrei sobre a Ilha de Plum tá recheadinha, carregada de fatos arrepiantes. São histórias que contam que ali talvez estivesse rolando pesquisas de armas biológicas e que não só animais seriam usados como cobaias, mas também seres humanos. Desculpe interromper, Romano, mas tudo isso é surreal. Quanto mais conheço vocês, mais surpresa eu fico. Como os Estados Unidos construíram um laboratório de armas biológicas tão próximos de centros urbanos? Parece burrice. Para entendermos tudo isso, precisamos voltar no tempo. Essa história começa em 1910, na ilha de Reims, lá na Alemanha, onde estava situado o laboratório de pesquisas biológicas mais antigo do mundo. Aí precisamos avançar nossa história para o ano de 1933, quando Hitler assume o poder na Alemanha. E esse laboratório, na ilha de Reims, vai fazer parte de mais um dos planos desumanos de Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, sob as ordens da SS, a polícia de Hitler, o Dr. Erich Traub investiga e experimenta novas formas de armas biológicas para o exército de Hitler, incluindo a transmissão de doenças fatais por picadas e mordidas de insetos. Seus preferidos eram os carrapatos. O Dr. Erich Traub acreditava que a gente podia pegar qualquer doença infecciosa, injetar em um carrapato e assim usá-los como armas biológicas numa guerra. Se isso, de fato fosse possível, era só pegar o bicho infectado, lançar contra as tropas inimigas e esperar. E assim evitaria até de colocar as próprias tropas em campos de batalha. Porém, em 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba. E durante os julgamentos de Nuremberg, a Rússia e os norte-americanos concederam imunidade aos melhores cientistas alemães em troca de seus serviços. E um desses cientistas era o Dr. Erich Traub. Com base nos projetos que antes tinham sido realizados na ilha de Reims, os norte-americanos montaram seu próprio laboratório na costa de Nova York. E assim, o Centro para a Pesquisa de Doenças de Animais foi inaugurado em 1954, sob a direção do próprio Dr. Erich Traub. Então você tá querendo dizer que a polícia do mundo, a pomba da paz e da bondade mundial, os mocinhos da história, os norte-americanos, recrutaram abertamente cientistas nazistas para trabalharem para eles? Sim, é exatamente isso, mas isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabia. Todos esses cientistas nazistas aí foram julgados no Tribunal de Nuremberg. Tem até vídeo aqui no canal que conta essa história. Só que mesmo contendo crimes de guerra nas costas, eles
poderiam ser absolvidos se aceitassem trabalhar tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia. Que conveniente, não é mesmo? Sim, é sim, mas calma que essa história vai ficar muito mais desconfortável. No ano de 1975, na cidade de Odiline, no estado de Nova York, começa um surto de uma nova doença. Pessoas sofrem com febres, desmaios, comportamentos delirantes e até paralisia. Essa doença ficou conhecida como a doença de Lyme. Ela devastava todo o sistema nervoso do infectado. Alguns meses depois da morte do primeiro paciente, os médicos descobriram que a doença era transmitida a partir da mordida do carrapato. Nossa, que curioso. Parece até que já ouvi essa história antes. Claro que já. Fazer carrapatos transmitir doenças propositalmente era a intenção do Dr. Eric Traub. Pelo menos era o que ele estava tentando fazer durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, desde 1910. Que coincidência, né? Coincidência ou não, o fato é que a cidade de Odiline está a mais ou menos 40 quilômetros de distância da ilha de Plan. Ei, aqui entre eu e você, não é meio perigoso acusar um governo de testar armas biológicas em cima de sua própria população? Não, mesmo porque nos Estados Unidos existe muito precedente para isso. Arquivos confidenciais nos Estados Unidos deixam de ser confidenciais depois de determinado tempo. E aí qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de documento. Isso quando eles não são vazados ilegalmente. Lembra da Wikileaks? Em 1962, durante o mandato do presidente John Kennedy, foi iniciado um projeto que ficou conhecido como SHIELD. Este projeto, centenas de soldados foram expostos inúmeras vezes a gases com toxinas neurais dentro dos navios da Marinha norte-americana. E até hoje não se sabe quem morreu ou não com os resultados desse projeto. E esse caso da Marinha norte-americana é só um exemplo. Na história tiveram muitas outras experiências feitas pelo governo norte-americano. Por exemplo, o MK-Ultra. Graças aos escândalos do caso Watergate na década de 70, o projeto MK-Ultra foi descoberto e divulgado. O MK-Ultra se tratava de vários experimentos ilegais feitos pela Agência de Inteligência Norte-Americana, a CIA. Através da utilização de drogas psicoativas e torturas, os agentes procuravam confissões de prisioneiros e investigados durante o período da Guerra Fria. Casos de lavagem cerebral também foram documentados. Se você já me acompanha tem um tempo, já sabe que eu sou cético para a teoria da conspiração, não é qualquer coisa que me pega. Mas essa história tem muita coincidência. E é isso que é estranho, porque às vezes a própria história real é mais bizarra que a história da teoria da conspiração. Mas essa bizarrice não acaba aqui. Algo realmente controverso acontece no ano de 2010. Seguranças de um hotel encontram um homem sem vida em uma praia. E nos relatos desses seguranças, eles contam que o corpo possuía braços e dedos muito maiores do que o normal. Além disso, o sujeito possuía 5 buracos em sua cabeça, um sinal claro de trepanação, uma cirurgia neurológica evasiva. Eu não consegui achar muita história sobre esse homem, inclusive há relatos de que o corpo dele até sumiu. E vamos falar a verdade aqui, né? Todas essas coincidências tornam essa ilha Plan sinistrona. Nos Estados Unidos existem 114 laboratórios de pesquisas genéticas e biológicas, e nenhum deles fala abertamente ao público sobre as suas pesquisas. O próprio presidente George W. Bush, durante seu mandato, concedeu esse tipo de anistia. E vale lembrar que todos esses laboratórios ficam em áreas com uma densidade demográfica considerável. O próprio laboratório da Ilha Plan foi realocado em uma cidade do Kansas, próximo a um centro de criação de gado. Justamente em uma área que é constantemente atingida por ciclones e furacões. Você já imaginou o que pode acontecer de ruim, não é mesmo? Depois, vocês humanos não sabem por que estão em processo de extinção, né? E é isso, bizarro, contundente e duvidoso. Mas e você aí do outro lado da tela, o que você acha de tudo isso? Será que a gente está constantemente sendo testado pelos governos mundiais? Se der uma pesquisada rapidinha aí no Google, você vai encontrar inúmeros artigos e reportagens que falam sobre essas pesquisas, né? Sobre esses testes que já aconteceram, que acontecem confidencialmente, principalmente
na área da agricultura, esse lance de infectar animais com doenças para proteger para outras pragas, etc. Isso daí já acontece e não se sabe a longo prazo o que acontece, né? Que esses animais aí interfiram diretamente no ambiente. Mas será que além de experiência em animais, eles realmente fazem essas experiências em humanos, direto ou indiretamente? E quanto às experiências genéticas, essas são as que mais me deixam assim chocado, porque se eu pegar, sei lá, me formei em genética e tenho um laboratório na minha casa, pegar e fazer experimentos na minha casa, com certeza pode dar um chabu aí, né? Pode ser crime e tal. Mas se o governo fizer o mesmo experimento ali debaixo dos panos, ninguém vai ficar sabendo. E isso não é crime. Enfim, é isso. Essas são algumas perguntas que passaram pela minha cabeça enquanto eu estava estruturando esse vídeo. Igual o aviso que eu dei no começo do vídeo também. Mas eu quero saber de você que assiste, porque esse feedback é muito importante para mim. O que você acha dessas teorias e dessas coincidências, né, que são bizarras. Eu acho que eu falei bizarras nesse vídeo muitas vezes, chega. E aliás, na Discovery tem um seriado, uma série documental que fala sobre esses arquivos confidenciais nos Estados Unidos. Foi de lá que eu tirei a ideia desse vídeo também, Mundo Freak também. Bom, enfim, eu tô buscando conteúdo da onde você nem imagina. Então, se tiver oportunidade aí de assistir Arquivos Confidenciais na Discovery, corre lá que vale muito a pena. Pelo menos faz a gente pensar um pouco. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar aqui o produtor de conteúdo. Cara, é isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, história, curiosidades, mistérios, você tá no lugar certo. Então se inscreve no canal aqui. Toda semana tem um vídeo novo, 2 aí, não vai fazendo, mas sempre tem vídeo novo, contando uma coisinha diferente aí pra você. E é isso. Não esquece de comentar. Eu vou nessa, mas a qualquer momento tô de volta. Beijo.